Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre impostos. Bom, já vou começar aqui só mostrando para vocês o site, depois nós vamos para PDF e para o PowerPoint, ok? Bom, aqui nós temos no site Notícias Automotivas o valor, o exemplo de carro, modelo, preço e imposto. Então vamos pegar aqui, tá? Ó, você tem aqui o Ka, o Fit, Golf, Cerato. Então veja, 38% de imposto, 40% de imposto, 40% de imposto, 62% de imposto. Agora nós vamos para um outro site. Os 10 carros mais vendidos no Brasil sem imposto. Então veja. Ó. Então aqui ele está colocando que o imposto seria mais ou menos 48% do valor do carro. Ó, canaltech.com.br, que na média aqui o valor do imposto seria mais ou menos 48% do valor dos carros. E aí você fala assim, é caro? É bastante imposto. E aí nós vamos ver que é muito mais do que a gente imagina, né? Isso aqui está considerando o preço da venda do carro. Nós vamos analisar sobre o preço do carro. Então veja, esse é o preço sem imposto. Então aqui, por exemplo, no caso do Onix, 41 mil é imposto. Ok? 41 mil reais é imposto. Ou seja, praticamente o que o governo está cobrando em cima, olha, veja só, esse valor sem imposto seria, considero eu, o valor do carro já com o lucro do fabricante. Porque se 41 mil é imposto e o preço com imposto é 84, então 41 mil, né, é o imposto, isso aqui já é o valor, 43 mil já é o valor do custo com o lucro do fabricante. Ok? E assim vale para todos os carros. Aí a gente vai para outros produtos. Aqui é a mesma coisa. Olha só, aqui é o impostômetro, tá? Quanto que a gente paga de imposto? Bijuteria, 43%. Se esse valor tiver o mesmo padrão de lá, isso é sobre o valor da venda, tá? Colar havaiano, 45%. Fivela, 36%. Lenço, 35%. Luva, 40%. Tudo isso é sobre o valor da venda. Bom, vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é a questão do carro, se eu considerar o valor da compra com o lucro. Então veja, ó, nesse caso que a gente viu aqui, o Ka, Golf, etc. Vamos ver aqui. Valor da venda com imposto, valor do imposto, valor antes do imposto. Então esse é o valor antes do imposto. Vamos pegar o exemplo do Ka. 22 mil reais. Sem o imposto, já com o lucro do fabricante. Isso significa que se eu pegar o valor que o fabricante investiu para fazer o carro, todo o custo que ele teve, mais o lucro dele, ele iria cobrar 22 mil reais pelo carro. E aí nós temos uma cobrança de praticamente 14 mil de imposto dele. Isso dá 62% do valor que o carro teria inicialmente. Então, na realidade, eu não tenho aqui apenas 38% de imposto. Eu tenho 62% em cima do valor final do carro antes do imposto. Então, veja, esse seria o valor final do carro antes do imposto, 22 mil. Se o governo está acrescentando 14 mil em cima desses 22 mil, isso significa o quê? Ó, se a empresa fosse vender esse carro sem imposto, seria 22 mil. Se o governo está acrescentando 14 mil de imposto, isso significa que o governo está cobrando 62% de imposto sobre o valor. O governo entenda-se assim, nós estamos sendo cobrados de imposto, seja por, isso é legal, está dentro da lei, tá? Nós estamos discutindo o valor, veja só. Uma cobrança legalizada de 62% em cima do valor já final do carro, com o lucro da empresa. Se eu tirar o lucro da empresa aqui, se eu considerar que, por exemplo, vamos supor que 8 mil reais aqui seja o lucro da empresa, tá? Então eu tenho o dobro. Então, quanto que está sendo cobrado em cima do valor de custo total? Ó, quanto que custou o carro? Vamos supor que fosse 14 mil para fazer o carro e a empresa está vendendo por 22. Veja aqui. E assim, e desses 8 que a empresa estaria ganhando, muitas vezes nem estaria todo, né? Vamos supor que ainda tivesse algum risco aí, mas vamos colocar como lucro. Seria o dobro. O dobro. Então, o governo, o mesmo valor que o carro custou para ser produzido é o que o governo está cobrando de imposto. Aqui o mesmo caso, olha, veja só, 67%. Se eu tirar o lucro da empresa,
Então, isso aqui vai para 100%. Então, praticamente, o carro custou, vamos supor que o carro tenha custado, em média, aí, entre 20 e poucos, né, 24, 20 e poucos mil, para ser produzido, todo o custo da empresa, sem o lucro dela, isso significa que o governo está, o mesmo valor que a empresa gastou para comprar e fabricar o carro, é o que o governo está ganhando na cobrança de imposto. 100% sobre o valor de custo. E 67% em cima do valor já com o lucro da empresa. Aqui é o mesmo raciocínio, veja. Então, basicamente, nesses 3 carros aqui que nós vimos, o governo está ganhando 100% em cima do valor de custo do carro em imposto. Nesse caso aqui, a questão é maior ainda, veja. Ó, o valor do imposto. O valor do imposto é quase 2 vezes o valor do carro já com o lucro da empresa, que é o Cerato, né? O valor que o governo cobra, olha, 165% praticamente. Isso já com o lucro da empresa. Se eu tirar o lucro da empresa, aqui vai para mais de 200%. Então, ou seja, o que é pago de imposto é 2 vezes o valor que foi gasto para fabricar o carro. Então, vamos supor que para fabricar esse carro tenha sido gasto 20 mil reais, vai, e 7 mil seja lucro da empresa. Então, vamos colocar 23, vai. 4.900 é lucro da empresa, 23 mil para fabricar esse carro. 23 mil custo total para fabricar o carro. O governo está ganhando o dobro do valor total para fabricar esse carro. Quando a gente vai para esses outros carros mais caros aqui, que nós vimos no outro site, a situação fica mais agravada ainda, veja. Já considerando o lucro da empresa, eu tenho praticamente 100% de imposto. Já considerando o lucro da empresa. Então, veja, a empresa fabricou o carro, ela teve um custo, aí ela acrescentou o lucro, tá bom? Ela teve o custo, acrescentou o lucro que ela vai ter e o carro custaria isso aqui. Não, perdão, aqui, nesse caso aqui. Olha, um carro de 84.390, a empresa, o que ela gastou juntando o lucro dela seria esse valor aqui, o valor sem imposto, 43.376. 41 mil é de imposto. Isso significa que, se eu pegar todo o valor que a empresa gastou, mais o lucro que ela colocou, o governo está cobrando de imposto 100% em cima disso. Então, o imposto não é 50%. O imposto é 100%. Por quê? Porque eu não posso simplesmente pegar o valor da venda e falar, ó, tá vendo? Metade do valor que quando você vai comprar o carro é imposto, então você está pagando 50%. Tá, 50% do valor da venda. Mas vamos considerar, vamos imaginar, vamos pensar no que ocorreu aqui. O que ocorreu foi que a empresa gastou, por exemplo, aqui, 30 mil para fabricar o carro e colocou mais 11 mil aqui, 30 mil para fabricar o carro e colocou mais 13 mil de lucro. E aí o governo falou, bom, quanto que vai ficar esse carro aí? Você gastou 30 mil, você vai cobrar 13 mil de lucro. Quanto que vai ficar esse carro? 43 mil. O que o governo faz? Ele pega o mesmo valor praticamente imposto. Ele dobra o valor. Então, ou seja, se a empresa aqui está ganhando 13 mil de lucro, o governo está ganhando 41 mil por um carro que custou 30. Então, em cima do valor de custo, isso aqui é mais de 130% do valor de custo. Isso vale para os alimentos, também vale para tudo. Se a gente for parar aqui para pensar, veja só, uma verdura de R$3, tá? Vamos arredondar aqui, 50 centavos de imposto. Então, R$ 2,50 foi o valor sem o imposto, tá? R$ 2,50 é o valor sem o imposto. Valor sem imposto, tá bom? R$ 1,50 foi o custo, tá? R$ 1,50 foi o custo e R$1 foi o lucro do produtor. Ou seja, o produtor gastou R$ 1,50 para fazer a verdura e aí ele falou assim, olha, eu vou colocar R$1 de lucro. O que o governo colocou? O governo colocou, olha, eu vou lucrar metade do que você vai lucrar nisso aí. Só pelo fato de você ter feito isso aí, eu vou lucrar 50 centavos, eu vou lucrar metade do que você está lucrando com esse imposto. Um produto de R$100, e aí você paga 40 de imposto, tá bom? 40 de imposto. E assim nós finalizamos o vídeo. E 60 é custo mais lucro.
tá bom? 60 é custo mais lucro. E você está pagando ali 40 de imposto, tá? 40 reais de imposto. Veja, está pagando 67% do valor que a pessoa, ela colocou aqui 60 reais, todo o gasto que ela teve mais o lucro, está pagando 67%. Se ela gastou 20 reais, se ela tiver, vamos supor que 20 reais seja lucro, tá? Vamos supor que 20 seja lucro. É lucro. Isso significa que o governo está ganhando 100% do valor do custo. Então, se o produto custou 40 reais e o governo está ganhando 40, então o governo está dobrando o valor do custo desse produto. É como se ele estivesse dobrando. Então, o produto custa 100, tá? Desses 100, 20 reais é o lucro. Então, 40 reais é todo o custo para fazer o produto foi 40. E o governo está cobrando 40 reais de imposto, então o governo está dobrando o valor do custo desse produto para quem produziu e vai vender para você. Então, nós estamos pagando o dobro do valor do custo desse produto em imposto. 35 reais, um produto de 35 reais e 15 reais seja lucro. O produto de 50 reais, perdão. Produto de 50 reais, 35 reais é o custo, 15 reais é o lucro, tá? 15 reais é o lucro. E aí ele está sendo vendido a 50 reais. Se 15 reais disso aqui, veja, 50 reais. 35 é o custo total, 15 reais lucro, 50, certo? Custa 50 reais, tá bom? Com lucro. Então, a empresa chegou à seguinte conclusão. Eu gastei 35 reais para fabricar um produto, vou colocar mais 15 de lucro, ele valeria 50. Aí o governo coloca mais 35 reais de imposto. Esse produto vai custar 85 reais, tá bom? 85 reais. Veja, quanto que você gastou para fazer esse produto? Você gastou 35, não é isso? Você gastou 35 reais para fazer o produto. E quanto pagou de imposto? 35. Isso significa que o governo está ganhando 100% em cima do valor de custo. Ele está dobrando o valor de custo desse produto que vai para a venda. Então, ou seja, geralmente quando nós compramos um produto, nós estamos pagando 50% do valor de custo em imposto, 100% do valor de custo em imposto, 200% do valor de custo em imposto. Então, quando você olha por esse ângulo, você vê que nós realmente pagamos demais, né? Então, eu vou produzir um produto e eu vou colocar o meu lucro sobre ele e, dependendo do produto, o governo vai ganhar 2 vezes aquele valor. Então, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento para investir, para fazer um carro, aí a pessoa vai lá, coloca um valor com o lucro e o governo ganha o mesmo valor de imposto do custo mais o lucro. E aí, quando você vai ver, o governo está ganhando o dobro, muitas vezes, do valor, ou perto disso, do valor de custo de um produto, dependendo do produto que nós compramos. Então, por isso nós pagamos tão caro pelos produtos. Então, veja, a gente não paga só 30% de imposto, a gente não paga só 40% de imposto. Quando a gente pega o custo que a empresa teve, mais o lucro que ela está tendo. Muitas vezes nós estamos pagando ali o valor que a empresa gastou para fazer o produto, mais o lucro dela é o mesmo valor que o governo joga em imposto ou até mais. Ou seja, nós pagamos o dobro do valor que aquele produto custaria sem imposto. Ou seja, é muita coisa. Ou seja, por isso nós paramos para pensar, né? Por que diante de tanta coisa, de tanta receita, não se consegue equilibrar as contas no nosso país, né? Assim como em outros países também. Espero que tenha sido útil para a sua informação. Até o próximo vídeo.